Olá, irmãos. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anitta e hoje nós vamos estudar um texto de Aderson Silva Costa. O irmão Aderson é bacharel em teologia, economista, advogado, servidor público estadual e ele é de Manaus, Amazonas. E o irmão Aderson escreveu o texto chamado De Quem é a Culpa?, que foi escrito para o Manancial, que é produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que é um devocional, né? Que tem meditações diárias baseadas na Bíblia, que é a palavra de Deus, com o objetivo de inspirar, exortar e edificar a nossa vida espiritual. Como eu não escrevi nada, quem escreveu foi o irmão Aderson e não eu, o que eu vou fazer? Vou ler o texto e contar para os irmãos aquilo que eu entendi, tá bom? Então vamos orar, pedir que o Senhor nos abençoe nesse nosso devocional. Senhor Jesus, que nós possamos ter ciência de que temos todo o direito e o acesso a Ti, se nós realmente nos arrependermos e confessarmos as nossas culpas. Que nós possamos entender isso através da Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a reconhecer quando erramos e a chegar a Ti pedindo perdão. É em Teu nome que oramos. Amém. Bom, irmãos, então vamos lá. De quem que é a culpa? Salmo 32, nós vamos ler 5 versículos, tá bom? Os 5 primeiros. É um salmo do Davi e diz assim: Como é feliz aquele cuja desobediência é perdoada, cujo pecado é coberto. Sim, como é feliz aquele cuja culpa o Senhor não leva em conta, cuja consciência é sempre sincera. Enquanto eu me recusei a confessar o meu pecado, meu corpo definhou e eu gemi o dia inteiro. Dia e noite tua mão pesava sobre mim, minha força evaporou como a água no calor do verão. Finalmente confessei a Ti todos os meus pecados e não escondi mais a minha culpa. Disse comigo: confessarei ao Senhor a minha rebeldia e Tu perdoaste toda a minha culpa. Amém? Então, de quem é a culpa? O nosso versículo-chave é o 5, que diz: Então reconheci diante de Ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei minhas transgressões ao Senhor e Tu perdoaste a culpa do meu pecado. Bem, o irmão Aderson começa dizendo sobre como é interessante e impactante, né? O personagem Homer, do desenho Os Simpsons, né? Ele é um personagem bastante controvertido, né? A gente costuma dizer que ele não dá muitos bons exemplos. E dizem, né, que numa determinada circunstância, lá num episódio qualquer, o Homer teria dito que a culpa é minha e eu a coloco em quem eu quiser. E a gente pode achar engraçado, né, e de fato é divertido nessa frase, mas a gente não pode negar que tem muita gente agindo assim pela vida fora, desse mesmo modo, né, não querendo assumir as suas culpas. E a gente encontra muitas pessoas que tentam empurrar para os outros a responsabilidade pelos seus fracassos, né? Nunca admite: olha, eu não consegui fazer isso, mas foi por causa daquilo, aquilo outro. Nunca admite que esteja errado, né? Se algo não deu certo, a culpa sempre é do outro, nunca é daquela pessoa, né? Eu costumo dizer, os irmãos sabem, né, que eu sou assistente social e eu trabalho com adolescentes em conflito com a lei. E geralmente, quando eu atendo as mães, os familiares, os responsáveis pelos adolescentes, eles dizem assim: não, ele é um bom menino, o problema são as companhias, né? O culpado por meu filho estar errando são as companhias. Então eu sempre falo para as mães, engraçado, né? Eu trabalho há quase 25 anos nessa instituição e nunca prendi as más companhias, sempre prendi aquele que é inocente, né? Sempre atendi aquele que é inocente. As más companhias nunca chegaram ao meu atendimento. Então é isso, né? A gente sempre quer imputar no outro
os motivos pelos quais a gente acabou fracassando, né? E a gente tem que se lembrar que na vida espiritual também a gente age assim em muitas situações. Não é nada incomum. E o que o irmão Davi, o rei Davi, o que ele faz nesse salmo, né? Ele assume, ele faz o meia-culpa, né? Assume toda a sua culpa, ele se recusa a colocar em qualquer outra pessoa ou coisa a culpa daquilo que ele tinha e daquilo que ele errou, né? Ele reconhece o próprio pecado dele e ele sabe que o pecado é sempre contra Deus, né? Nunca é só contra o outro ou contra o outro. O pecado é contra Deus. Ele sabe, Davi sabia que não tem outro caminho para o perdão a não ser confessar a Deus o que a gente fez de errado, né? O que o rei Davi, o irmão Davi faz aqui pra gente, ele está nos ensinando a reconhecer quando nós erramos. Então ele mostra, ó, eu errei e eu mostrei para Deus que eu tinha consciência daquilo, eu pedi perdão pelo meu pecado. Então ele reconhece a autoria da própria transgressão e pede perdão. E é isso que ele ensina pra gente, para que nós possamos fazer também, né? Como diz lá em 1 João 1, versículo 9, né? Se confessarmos os nossos pecados, Deus, né? Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E é isso que nós temos que fazer. Então, irmãos, qual que é a diferença entre você agir como o Adão, né? Fala assim, não, a culpa, esta mulher me deu o fruto e eu comi. Não assume a própria autoria, né? E que diferença isso faz? A falta de sinceridade diante de Deus impede que a gente seja abençoado, né? Deus deixa de derramar a sua graça sobre a gente por causa dos nossos pecados. E a gente não quer isso para a nossa vida, né? Porque enquanto a gente não reconhece as nossas faltas, até mesmo o corpo da gente definha, né? No Salmo ele diz, enquanto eu não confessei o meu pecado, a minha alma, meu corpo se definhou. Então a gente acaba com a mente esgotada, as nossas emoções vão nos correndo por dentro, porque o Espírito Santo nos lembra, né? De que nós não agimos direito. Mas quando a gente confessa os nossos pecados, a alegria volta para o nosso coração e a gente passa a ter tranquilidade. A gente sabe que Deus é tão misericordioso que Ele pode compreender as nossas faltas e nos perdoar. Então os retos do coração, eles não são pessoas perfeitas, são apenas pessoas que já experimentaram o perdão de Deus. Então, meu irmão, se você já experimentou o perdão de Deus, não guarda o pecado no seu coração, não guarda, né? A gente tem que reconhecer que agiu mal e pedir ao Senhor que volte a nos abençoar, nos agraciar com a sua misericórdia, com o seu amor, porque a gente não quer permanecer naquele erro. O nosso manancial termina assim, ó: confessemos os nossos pecados ao Senhor para que sejamos perdoados e experimentemos alegria genuína. Amém? Bom, eu vou terminando aqui dizendo que o abraço é um encontro, ó, de dois corações, por isso que eu vou deixar meu abraço de urso, ó. E lembrando que o abraço só não dá certo em reunião de porco espinho, mas nós não somos porcos espinhos e nós sabemos que a culpa das coisas que nós cometemos é nossa. Então, o abraço vai dar muito certo. Quero que vocês também tenham em mente o que está no Salmo 73, versículo 26, que diz: Deus é a minha força, Ele é tudo o que eu sempre preciso. Olha só que coisa boa para se lembrar todos os dias do nosso ano, né? E agora sim, agora eu vou me despedir com a palavra de ordem que é confia em Jesus.